para melhorar o áudio, né, da gravação da aula, eu vou usar um microfone, e se alguém quiser fazer qualquer pergunta, fazer qualquer intervenção, fica à vontade, só manda um texto para mim pedindo atenção, que eu desconecto o microfone do conector do computador e minha saída de áudio é liberada, tá? Eu gostaria de iniciar um módulo novo da disciplina hoje com vocês, que é o módulo que trata sobre as leis de Maxwell. Eu vou abrir aqui o software de interface com a mesinha digitalizadora para a gente poder escrever. E inicialmente eu gostaria de apresentar, né, o contexto de uso dessas leis, né, ou de uma maneira generalista, como que elas vão nos ajudar. Tá? Então, essas leis, na verdade são 4 leis, elas foram propostas por um cientista escocês chamado James Clerk Maxwell, no final do século XIX, tá? Não lembro a data exata do artigo onde ele apresenta as equações que modelam a base dos fenômenos eletromagnéticos na natureza. Tá? Então, os fenômenos já existiam, né? Sempre existiram, só que ninguém nunca tinha conseguido escrever equações que explicassem quantitativamente a relação entre entre os sinais envolvidos nos fenômenos eletromagnéticos. E o Maxwell conseguiu fazer a escrita dessas equações, né? Ou seja, conseguiu modelar as equações, modelar equações que descrevem as relações entre fenômenos eletromagnéticos. Essas equações, né, ou essas leis, são até tem um nome mais forte do que equações, né? Elas também são chamadas de leis de Maxwell. E existe um motivo forte para isso, que é o fato desses modelos se encontrarem na última escala de entendimento humano de fenômenos eletromagnéticos. Tá? Então, a gente consegue explicar, né, uma série de fenômenos com o encadeamento de porquês, né, ou fenômenos ou equipamentos, né, ou fenômenos dentro de equipamentos. Né? Então, você vai perguntando porquês, né, numa cadeia, e você vai se explicando, ou alguém vai te explicando, até chegar a um limite. Tá? Vai chegar um ponto que você vai perguntar o porquê de um determinado fenômeno ocorrer, e a resposta vai ser o seguinte: porque Deus quis assim. Quem fez a natureza quis fazer desse jeito. Por exemplo, a lei da gravitação universal, né? Ou o fato de massa atrair massa, matéria atrair matéria. Por que isso acontece? Não sei. Porque quem fez a natureza quis fazer assim. É uma lei básica da natureza. Assim, quem construiu o universo quis fazer desse jeito. Tá? Da teoria da relatividade do Einstein, né, onde ele fala que é possível converter massa em energia se essa massa se desloca próxima à velocidade da luz. Tá? Por quê que é possível se visualizar esse fenômeno? Né? Não sei. É fato que o fenômeno acontece, ele se manifesta na natureza,
Só que o porquê dele se manifestar dessa forma é algo que ninguém sabe. A gente entende o fenômeno, a gente consegue, inclusive, tirar proveito dele em equipamentos de engenharia, tá? Mas a gente não sabe o porquê que ele se manifesta dessa forma, tá? E aí a melhor resposta que a humanidade tem para isso é o seguinte, né? Você converte massa em energia a velocidades altíssimas, né? Próxima à velocidade da luz, porque quem fez a natureza quis fazer desse jeito, tá? Então, da mesma forma, né, a gente vai explicar fenômenos eletromagnéticos na sua base elementar, tá? A gente vai ver aqui nas leis de Maxwell, uma delas, né, explica para a gente quantitativamente que é possível criar campo magnético a partir de corrente elétrica. Ou seja, é possível implementar eletroímãs, né? São ímãs criados por corrente elétrica. Agora, por que corrente elétrica cria campo magnético? Não sei. Quem fez a natureza quis que fosse desse jeito, tá? E mesmo embora, né, a gente não consiga saber o porquê desse tipo de relação, é fato que a relação se manifesta na natureza e a gente consegue tirar proveito disso para construir os equipamentos que nos interessam. Um exemplo deles é o próprio motor elétrico. O motor elétrico, a gente cria torque em um eixo mecânico a partir da atração de ímãs. E esses ímãs, em várias máquinas, eles são criados por corrente elétrica. Então a gente se vale dessas leis de Maxwell para construir um equipamento, né? Não só entendê-lo em esfera qualitativa, como projetá-lo em esfera quantitativa a partir das leis de Maxwell. Tá bom? Então esse é o contexto dessas leis, tá? Antes da gente mergulhar aqui nos modelos físicos, geométricos, matemáticos, é importante a gente entender ao que elas se referem, qual o poder dessa ferramenta intelectual que a gente vai aprender, né? E como que ela vai nos ajudar, tá? E inclusive essa última pergunta, como ela vai nos ajudar, ela não foi respondida ainda. Nós vamos construir essa resposta com o desenvolvimento da aula, ou das aulas, né? Dessa e das próximas, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai iniciar então caracterizando aqui algumas grandezas eletromagnéticas, alguns sinais eletromagnéticos e o comportamento de alguns materiais quando perturbados por esses sinais, tá? Então, para isso, né, eu gostaria de começar aqui mostrando para vocês a ação de um sinal chamado campo magnético, né? A gente observa aqui, ó, eu estou com uma bússola, tá? Que ela é implementada com um ímã, né? E ela é orientada na direção do campo magnético do planeta. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui, ó, tá? E esse ímã, né? Ele tá com a setinha verde aqui numa determinada direção. Porém, quando eu aproximo um outro material de mesma natureza, eu consigo alterar a orientação da setinha verde, ó, sem contato mecânico.
Tá? Observe que eu estou realizando, né, trabalho sobre o corpo da bússola, né, onde tem a setinha verde, ou seja, eu estou alterando o estado físico dele, tá? Ganhando movimento de rotação, né? E eu estou fazendo isso sem contato mecânico, eu não tenho nada encostando ali para poder rodar, tá? Esse trabalho mecânico ele foi promovido, esse trabalho, né, essa energia cedida ao sistema, ela foi cedida, né, sem contato mecânico, tá? Então a gente traduz esse tipo de fenômeno como sendo um fenômeno de campo, né? A gente conseguiu perturbar o estado físico da bússola, né, alterar o seu estado físico, né, ceder energia a ela sem contato mecânico. Então existe aqui um efeito de campo, né? E esse efeito de campo ele é manifestado em outros fenômenos, né? Tem o campo gravitacional, né, onde você tem atração de massa, você tem campo elétrico, tá? E nesse contexto aqui a gente teve um efeito de campo que é embarcado numa categoria de materiais chamadas de materiais magnéticos, tá? Então são materiais que criam no espaço algo chamado de campo magnético. E aí a gente então é capaz de alterar a energia de alguns corpos, né, pelo efeito do campo magnético produzido por um outro corpo, tá? Então aqui a gente usou, né, como fonte de campo aqui um ímã desse de alto-falante. E esse ímã, ele perturbou o espaço, né? E a gente representa essa perturbação em cada ponto aqui do espaço através de um vetor chamado de intensidade de campo magnético, tá? Então ele perturba o espaço com essa intensidade de campo, né? E a gente poderia, inclusive é assim que é feito, né, definir a direção e o sentido desse vetor, intensidade de campo, através da direção e o sentido adquiridos pelo polo norte de uma bússola que fosse colocada naquele ponto. Tá? Então, se o polo norte da bússola está aqui, né, quando a bússola é colocada no ponto em questão, esse polo norte vai se orientar em uma determinada direção e sentido. Essa direção e sentido caracterizam para nós a direção e sentido da intensidade de campo magnético, que é o H aqui, a gente vai chamar de H. Tá? Vamos escrever aqui. Bom, esse fenômeno se manifesta no espaço e seria interessante para a gente conseguir mapear a forma, a geometria desses vetores de intensidade de campo para que a gente use isso no projeto dos nossos equipamentos. Né? Porque a gente observa aqui, ó, o seguinte, até um passo antes dessa explicação. A gente está apreciando esse fenômeno
com o objetivo de construir uma máquina capaz de desenvolver torque. Tá? Então, a nossa imersão nesse módulo, nesses fenômenos físicos, ela não é restrita a se explicar o fenômeno, a observar o fenômeno. Tá? A nossa imersão demanda que a gente use dos fenômenos para construir um equipamento capaz de desenvolver torque, que seja uma fonte de torque mecânico. Tá? Então, assim, a gente vai o tempo inteiro fazer uma conexão do fenômeno físico avaliado numa determinada explicação, numa determinada análise, com a forma de se tirar proveito dele, de se usar daquele fenômeno para construir a máquina elétrica rotativa, que é uma fonte de torque. Tá? E, bom, nesse sentido, né, deixa eu aproximar a câmera aqui para ver se eu melhoro a filmagem, a gente observa aqui o seguinte, ó, se houvesse um eixo mecânico aqui na bússola, que tivesse essa orientação aqui, ó, para cima, tá? A gente seria capaz, né, passando aqui bem no centro dela, ó, tá? Um eixo mecânico nessa orientação, a gente seria capaz de criar torque e alimentar uma carga qualquer se a gente passeasse com a nossa fonte de campo, que é o ímã aqui de alto-falante, nesse sentido. Se a gente criasse um ímã girante em torno aqui da bússola, a gente seria capaz de implementar ou de sintetizar torque no eixo dela aqui e alimentar uma carga que tivesse conectada a esse eixo. Tá? Então, esse fenômeno nos interessa dentro da missão de se ter, né, uma máquina capaz de produzir torque. Tá? Bom, para que a gente faça um bom proveito da nossa fonte de campo magnético, seria interessante que nós pudéssemos identificar a região que naturalmente aparecerão as linhas de campo da nossa fonte de campo magnético, né? Que esse aqui, a gente tem aqui uma fonte de campo e ela vai criar a sua perturbação no espaço, né? O seu campo magnético aqui na vizinhança, ele vai ser criado conforme a natureza do fenômeno. Tá? Não é a gente que escolhe a direção e o sentido do campo magnético que vão aparecer aqui, né? Eles vão aparecer conforme a natureza desse fenômeno, conforme a vontade do Criador quando ele criou esse fenômeno. Tá? Então, para que a gente faça um bom uso do fenômeno, seria interessante saber aonde essas linhas de campo se encontram no espaço, para daí então a gente escolher uma orientação adequada para o nosso rotor, que é a bússola, né? E alocar, montar aqui o nosso rotor da máquina numa região onde ele aproveite bem o campo criado pela nossa fonte. Tá? E aí, pessoal, a gente vai observar o seguinte, ó, que se eu parar a fonte de campo, e andar com a bússola, e observar o polo norte, tá? Observa que agora o polo norte, aqui, ó, ele está virado para cá, onde eu estou mexendo com o dedo,
tá? E é a partir do momento que eu vou andando com a bússola no espaço, o Polo Norte também vai se movendo. Tá? Até chegar ao ponto que quando a gente coloca ele aqui do outro lado, vou virar aqui a fonte de campo para conseguir ter o fenômeno filmado. Aqui o Polo Norte está apontando para o centro da nossa fonte de campo, né? Porém virado para dentro. E quando ele estava aqui do outro lado, ó, ele vai rodando. Quando ele chega do outro lado, ele aponta para fora. Tá vendo? Então, esse campo ele tem natureza circular. O Polo Norte está fazendo isso aqui. Ó, ele começa apontando para fora, ele roda e acaba apontando para dentro. Quando eu fui passeando com a bússola aqui no espaço, ó, aqui, o Polo Norte ele vai rodando junto. Aqui ficou até mais claro, ele rodando, ó. Tá vendo? Então, se cada vetor aponta, né, na direção e sentido do Polo Norte, né, o que a gente pode desenhar na nossa modelagem geométrica do fenômeno? Aqui, ó, que né, quando a gente passeou aqui com a bússola, né, o Polo Norte foi, vou colocar aqui esse caminho como sendo o caminho que a gente fez quando a gente andou com a bússola, tá? A gente estava andando com a bússola. Então o Polo Norte ele foi se movendo. Com essa orientação aqui, ó. Tá? Então, se a gente quisesse representar, né, com um elemento abstrato aqui esse fenômeno, nós representaríamos aqui o efeito dessa fonte de campo através de uma intensidade de campo magnético que se manifesta nesses pontos da maneira que eu estou desenhando. Tá? E se a gente unisse com uma linha esses diversos pontinhos, né? Uma linha que tangenciasse o vetor de intensidade de campo aqui, ó, nos diversos pontos, a gente ia criar uma linha de campo magnético. Tá? Então a gente teria um desenho aqui completo no espaço desse conjunto de vetores de intensidade magnética, né? E essa linha poderia ser desenhada em outros caminhos do espaço, tá? E a gente observa então que esse campo ele tem natureza circular. O Polo Norte saiu de uma face e a gente passeia com o ímã, ele volta para outra face aqui, ó, tá? Então é a forma geométrica que ele naturalmente se apresenta. Então, se a gente quiser tirar vantagem desse sinal físico,
né, a gente vai ter que montar estruturas que sejam capazes de interagir com esse campo na região do espaço que ele naturalmente se apresenta. Né, e nós vamos tirar vantagem disso na construção da máquina elétrica. Tá? Bom, esse fenômeno aqui, pessoal, que a gente acabou de avaliar, ele foi apreciado com ímãs. Tá? São ímãs, ou ímãs sintetizados, né, industrialmente, ou ímãs in natura. Tá? Alguns materiais que são naturalmente imantados. Tá? E é fato, né, que nem toda região do planeta vai ser capaz de disponibilizar materiais imantados. Tá? Inclusive são poucas regiões do planeta onde a gente consegue extrair, né, minerais naturalmente imantados. E isso inibe muito a síntese do equipamento tão útil que a gente quer construir, né, que é um equipamento capaz de produzir torque para a gente, né, para a gente deslocar corpos no espaço. Então, a popularização do uso da máquina elétrica, né, ela fica restrita se as nossas fontes de campo magnético forem implementadas, né, integralmente por ímãs de terras raras, tá, ou ímãs in natura. Tá? Então seria interessante que a gente tivesse a oportunidade de sintetizar ímãs a partir de materiais que sejam mais vastamente disponíveis no planeta, né? Madeira, ferro, aço, água, qualquer coisa que a gente consiga encontrar com maior disponibilidade, né, em mais regiões do globo, né? E pautado nessa motivação, a gente pode então experimentar, né? Se a gente consegue criar ímãs com outros materiais mais baratos e mais fáceis de serem encontrados no mundo. Então aqui eu estou com uma chave de fenda, né, de aço, e a gente observa aqui, ó, inicialmente eu vou colocar a bússola. Deixa eu mudar a orientação da câmera aqui para ver se ajuda na filmagem, tá? Então eu estou com a bússola e o que a gente observa aqui? Como eu encostei o ímã na chave de fenda, né, a chave de fenda que inicialmente não é um material imantado, não é um ímã, tá? Ela passou a se comportar como tal, passou a se comportar como ímã, tá? Então isso que aconteceu com ela aqui, ó. Outros materiais não têm essa propriedade, né? Se você for pegar, por exemplo, madeira, tá? E, né, aproximar um ímã dessa madeira, tá? E repetir o fenômeno aqui, ó, a gente não consegue mudar a orientação do outro ímã, que é a bússola, a partir da aproximação com a madeira. Então a madeira não se torna ímã, ela não é imantável, tá? Agora o aço e o ferro já são, tá? Inclusive, né, essa força de atração, ela pode fazer as peças grudarem, né, literalmente aqui, quando a gente permite o contato mecânico, tá? Então, aqui, ó, consegue promover uma força de atração tão grande que ela rejeita até o efeito da gravidade, ou ela tem uma força igual à força peso que a gravidade exerce sobre o nosso ímã, tá? Então esse fenômeno ele também é modelado, tá? E esse modelo ele repousa em um campo do eletromagnetismo chamado propriedades macroscópicas da matéria,
E como que a gente representa o que a gente acabou de ver, né? A gente tinha aqui uma chave de fenda, tá? Um corpo qualquer de natureza metálica, né? E quando a gente aproximou o ímã, a gente fez com que essa chave se tornasse também um ímã, né? Então, pela presença aqui das linhas de campo da nossa fonte de campo magnético, a gente fez com que esse material também virasse um ímã. Né? E ímãs, eles têm atração manifestada, né? Os corpos que são ímãs, eles possuem força de atração em polos opostos, né? E a gente chama de polo norte e polo sul, né? O polo norte de onde, né, é a região aqui onde você está com as linhas de campo, digamos, saindo do corpo, e o polo sul onde elas estão entrando, tá? Então essa aqui é uma representação do fenômeno que a gente estudou, tá? E o que a gente viu aqui também, né? Que houve uma resposta do material, que no caso é a nossa chave de fenda, à perturbação provocada pela nossa fonte de campo. Tá? Então a nossa fonte de campo perturbou o espaço, tá? E aí ela respondeu a essa perturbação se convertendo em um ímã, tá? E esse mesmo fenômeno não acontece quando a gente perturbou o espaço preenchido pela madeira, né? Então a gente modela, né, uma propriedade macroscópica de cada material, né, de acordo com a matéria que o constitui. E essa propriedade material é chamada de permeabilidade magnética. Tá? Então esse parâmetro físico ele é associado a cada material. Cada material tem um valor de permeabilidade magnética. E ele modela a forma como o material responde ao campo magnético produzido por uma fonte. Ok? E aí a gente também modela a resposta do material, não só a sua característica, né, o quanto ele pode ser penetrado por linhas de campo, tá, mas a resposta dele, o ímã que ele se torna, o quão forte é o ímã que ele se torna, tá? Então essa resposta é chamada de densidade de fluxo magnético, e ela se relaciona com a ação da fonte de campo, que é o H, ou intensidade de campo magnético, pela permeabilidade magnética, tá?
Então o B aqui, ele até tem o nome densidade, né? Densidade remete à concentração de algo no espaço, tá? Seja numa linha, seja numa área, ou seja num volume, ok? Então nesse caso aqui, esse sinal físico, ele modela a resposta de um material que foi perturbado por linhas de campo magnético, tá? E se a gente voltar aqui no nosso desenho representativo do fenômeno, né, a gente vai ver o seguinte, que nós vamos observar, né, uma grande quantidade de linhas de campo no material que se tornou ímã ou que se imantou, tá? Então você vai ter muito fluxo magnético ou muito ímã por metro quadrado, né? Então se a gente fosse até fazer uma representação aqui em perspectiva, né, da chave de fenda aqui e fazer um corte de seção transversal, tá? A gente ia ver aqui muitas linhas de campo por metro quadrado nesse corte que a gente promoveu aqui, tá? Então a gente fala que o material tem uma alta densidade de fluxo magnético, tá? Então se o material possui a propriedade de se imantar, quando uma determinada fonte de campo perturbar a região onde ele se encontra, ou uma fonte de campo fizer a imposição de campo magnético na região que o material está, nós observaremos que ele vai mostrar no seu interior uma alta densidade de fluxo, tá? Ele vai se tornar também um ímã, e ao se tornar um ímã, né, ele vai ter que concentrar muitas linhas de campo no seu interior, tá? Então a gente vai ter uma alta densidade, muito campo magnético em um dado espaço, ok? E a relação quantitativa entre a fonte de campo e a resposta do material é dada pela permeabilidade magnética daquele material, tá? E aí a gente até separa na natureza os materiais de acordo com a ordem de grandeza das suas permeabilidades magnéticas, tá? Então existem materiais chamados de materiais ferromagnéticos, que são materiais que têm permeabilidade alta. Então são materiais que se imantam muito fácil. É fácil convertê-los em ímã, tá? E esses materiais então são de interesse para nós, porque nós queremos criar uma máquina que implementa torque a partir de ímãs. Então se a gente construísse essa máquina que nos ajuda a amplificar o ímã que uma fonte de campo sintetiza, nós teremos desse material uma ajuda valiosa, né? Que aí a gente não precisa criar todo o campo que a máquina rotativa precisa a partir de uma fonte de campo sozinha, né? A gente pode contar com a ajuda de um material que também se imanta, para que ele também seja um ímã e nos ajude a ter então um ímã total de intensidade mais alta, tá? Então aqui a gente tem materiais com essa categoria, né, os materiais ferromagnéticos. A gente tem os materiais paramagnéticos, que são os materiais que não se imantam, então eles têm uma permeabilidade baixa, tá? A gente chega com o ímã numa região do espaço onde eles estão e eles não se tornam ímã,
Tá? A gente não vai observar uma concentração grande de linhas de campo na região que eles se encontram, porque eles não se tornam ímã. Tá? Eles são materiais paramagnéticos: madeira, plástico, água, tá? Isopor, vidro, todos eles são paramagnéticos. Né? No caso, né, para a construção da nossa máquina elétrica aqui, eles não nos ajudam. Tá? A gente quer materiais que se tornem ímãs para nos ajudar a ter ímãs cada vez mais fortes, né, de maior amplitude, e aí a gente então conseguir desenvolver torques cada vez mais altos. E a outra categoria de materiais são chamados materiais diamagnéticos. São materiais de permeabilidade negativa, literalmente. Tá? Então são materiais que você os perturba com uma determinada fonte de campo. Tá? Por exemplo, aqui o nosso ímã de alto-falante. Né? Digamos que você tem aqui Polo Norte, nessa orientação. Tá? Se você colocar um material diamagnético aqui, qualquer, ele se imanta, mas criando o Polo Norte na mesma direção do outro. Tá? Então eles tendem a produzir uma força de repulsão. Tá? Então os materiais diamagnéticos eles se deixam imantar, mas eles criam ímãs na mesma direção das linhas de campo que promoveram a imantação. Então no nosso caso aqui, né, para a construção da máquina elétrica, eles não são interessantes, mas eles podem ser explorados em contextos onde se queira produzir força ou torque mecânico por interface de ímãs. Tá? Um exemplo desse é o trem de levitação, né, que você implementa um ímã no trilho do trem e você coloca na base do trem um material diamagnético para ele levitar, né? E aí você então usa algum sistema de propulsão para ele se deslocar, né, sem o atrito da roda do trem com o trilho. Tá? Isso então aumenta muito a eficiência energética do conjunto, né? Porque você está eliminando um elemento de atrito. E existe até um trem desse na Federal do Rio de Janeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui. Chama Maglev. Eles até implementaram o projeto, ele é bem interessante. Ele usa de material diamagnético, igual nós estamos comentando. Tem um e-mail porque está... Ele tem um ineditismo porque está avante dos equivalentes na China e na Alemanha. O Maglev é um projeto único no mundo. Além da inovação toda, a viabilidade técnica e econômica também é muito maior. O Maglev Cobra é uma nova proposta de transporte urbano, com grandes vantagens em relação ao que nós estamos acostumados de sistema roda-trilho ou excepcionalmente muito melhor do que os ônibus. Eu não interfiro com a vida da cidade, como é o caso do VLT, né? Ele não pode andar muito rápido, que tem o risco de um acidente. Esse aqui está segregado da via normal, os pedestres passam por baixo, o veículo passa por cima.
e ele passa sem fazer barulho, numa via que custou muito menos do que uma via de um monorail. O custo de implementação é muito menor, o gasto energético é menor, a viabilidade técnica e econômica também é muito maior. Não é poluente, nem na emissão de gases, nem na poluição sonora. Além da inovação toda, ser um veículo urbano, conseguir fazer curvas muito mais fechadas do que os outros veículos. Então essas todas as vantagens se somam e compensam a desvantagem da levitação ser mais cara do que um tradicional sistema roda de aço, trilho de aço ou roda de borracha e pista de asfalto. Parece uma verdadeira mágica, porque todo mundo já brincou com imã, já teve essa curiosidade. Agora, os supercondutores têm uma propriedade que foi percebida só em 1933, que é o que os físicos chamam de diamagnetismo. Isso significa que se eu colocar um supercondutor na proximidade de um ímã, ele vai espelhar aquele ímã. Se é um polo norte, ele vai aparecer como polo norte. Se é um polo sul, ele vai espelhar um polo sul. Daí tem uma força de repulsão. Eles criam uma situação de equilíbrio estável. Aquele polo norte fica vendo o polo norte, não tem vontade de um sul grudar. Essa encantadora propriedade que nós estamos usando. E aí você vai dizer, como é que faz o veículo se locomover? Aí entra novamente a engenharia elétrica no que nós chamamos um motor linear. O motor linear, no caso do maglev Cobra, ele está situado entre as duas linhas de ímãs. Fazendo uma imagem, é como se eu tivesse um imãzinho puxando um pedacinho de ferro, um clipe, e aí ele se locomove. O maglev é um projeto único no mundo. Essa tecnologia de levitação que a gente tem aqui hoje não tem nenhum outro trem no mundo, em nenhum outro lugar. Usando esta técnica de levitação, que é de ímãs e supercondutores, ele tem um ineditismo porque está avante dos equivalentes na China e na Alemanha. A diferença que nós estamos em relação a eles é que nós já estamos fora do laboratório. Estamos aqui ao ar livre na UFRJ. A Alemanha tem um pequeno veículo para 2 pessoas. Nós estamos trabalhando já com um veículo de várias composições para mais de 20 pessoas. Então, em escala, nós somos o mais avançado no mundo, né, nesse quesito de tecnologia. Hoje nós estamos na frente. Ainda estamos na frente nessa tecnologia. Bom, pessoal, então esse é um exemplo, né, já com implementação de um material diamagnético, né, muito bacana a proposta, e ela foi implementada ali para levitar o trem, tá? E depois, para fazê-lo transladar, né, eles usam um motor linear, aí já se distribui nos trilhos, né, polos norte, por exemplo, e se tem na base do trem polo sul. Aí tem força de atração mesmo para promover translação, ok? E aí você pode ter um material ferromagnético. Aí realmente você pode criar um ímã em um local e ter um polo oposto no trem. Você pode criar um ímã no trilho, né? E esse ímã imantar um ímã no trem, e aí pela atração de polo norte, polo sul, você vai fazendo o sistema se deslocar, tá bom? Essa aula aqui hoje seria só isso, tá? Eu só queria apresentar esses sinais, caracterizar os materiais pelas suas propriedades magnéticas macroscópicas, e a gente vai continuar esse assunto na aula de amanhã e nas próximas. A gente tem algumas aulas aqui a render ainda com esse material. Eu queria então abrir a palavra a vocês para dúvidas, para considerações, saber se vocês entenderam. Eu estou à disposição. Ô Leonardo, Eu? Além de materiais supercondutores, tem algum outro material que apresenta diamagnetismo? Não sei, Vitor. Precisaria pesquisar, cara. Eu não sei. Eu desconheço.
tá? Mas assim, eu tenho cuidado, né? Assim, como eu desconheço, não significa que não tenha, né? Pode ser que eu desconheça, realmente eu não sei e tenha outros. Então seria bom a gente dar uma olhada, tá? Até vendo aqui, vamos ver aqui. Aqui, ele até menciona aqui, Vitor, ó, são substâncias geomagnéticas, tá? O bismuto, o cobre, a prata, o chumbo. Tá? Então, sim, tem mais materiais. Tá? Beleza, valeu. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá. Então, na ausência de demais dúvidas, eu queria agradecer a vocês pela presença, desejar uma boa noite e amanhã a gente se vê de novo às 15 horas. Tá bom? Até lá então. Boa noite, até amanhã. Valeu, Leonardo. Boa noite. Valeu.